Provavelmente, se você está assistindo a este vídeo, é porque a procrastinação é um problema fundamental em sua vida. No meu caso, a maioria dos meus problemas surgia em minha vida por causa da procrastinação. Quando você deixa de fazer o que deve fazer e adia, começam a surgir todo tipo de problemas. Sua produtividade diminui, a ansiedade aparece em sua vida, você começa a evitar responsabilidades. O pior de tudo é a constante sensação de que você não está fazendo o que deve fazer. Os estoicos se preocupavam muito com a procrastinação. Temos exemplos de filósofos estoicos como Sêneca e Marco Aurélio, que tinham muitas responsabilidades em suas vidas e não podiam se permitir procrastinar. Não é fácil, já que preferimos a satisfação instantânea em vez de nos esforçarmos, embora eu já tenha falado sobre isso em profundidade no meu vídeo sobre disciplina. Recomendo que você o assista após terminar este vídeo, pois disciplina e deixar de procrastinar são duas tarefas que se complementam. Deixo o link do vídeo na descrição. Apesar de não ser fácil, se você está assistindo a este vídeo é porque quer mudar, quer começar a ser produtivo e ser dono de sua mente e ações. Vencer a procrastinação também o tornará mais feliz, pois você se sentirá em paz consigo mesmo quando começar a agir com responsabilidade. Parece mentira que Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, tinha as mesmas horas em um dia que você e eu para fazer seu trabalho e cumprir com suas responsabilidades. Como ele tinha tempo para ser imperador, governar o império mais extenso e poderoso da antiguidade, ser filósofo, escritor, cuidar de sua esposa, criar leis e comparecer a julgamentos, liderar exércitos e guiar o povo romano para superar uma terrível praga e fazer tudo isso sendo justo, sem cair em vícios ou tentações, como outros imperadores. A chave do sucesso de Marco Aurélio é que ele sempre tinha uma rotina. Ele desenvolvia hábitos em sua vida que permitiam vencer a preguiça e evitar a procrastinação. No final das contas, a chave para não procrastinar é ter uma rotina. Marco Aurélio transformava todas as suas responsabilidades em uma parte fundamental de sua vida, assim como precisamos comer, nos lavar e dormir. Marco Aurélio tornava essas responsabilidades indispensáveis ao ponto de não poder viver sem cumpri-las. Todos os estoicos entendiam, assim como Aristóteles, que somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Por exemplo, para Marco Aurélio, o dia começava cedo. Em suas próprias palavras, ao amanhecer, quando despertares, entende que estás levantando para fazer o trabalho de um ser humano. Não havia tempo para ele ficar na cama. Ele iniciava o dia escrevendo em seu diário pessoal, dedicando alguns minutos a escrever seus pensamentos e organizar sua mente, lembrando a si mesmo quais coisas eram importantes. Depois, ele se preparava para enfrentar suas responsabilidades e as outras pessoas ao seu redor. Ele dizia a si mesmo: as pessoas que encontrarás hoje serão desrespeitosas e ingratas contigo. Tentarão te irritar e frustrar. Marco Aurélio sabia que não podia permitir que essas pessoas o afetassem, nem seu julgamento, nem sua felicidade. Ele tinha claro que precisava agir conforme pensava que era correto. Após isso, Marco Aurélio começava pelas suas responsabilidades mais importantes. Queria começar por elas primeiro, pois estava descansado e pronto para trabalhar. Concentre-se na tarefa que tem diante de si. Haja como um romano, atue como se fosse a coisa mais importante, dizia Marco Aurélio em suas meditações. Como você pode ver, em sua rotina não há espaço para a procrastinação. Agora vou explicar 7 truques que pessoalmente me ajudaram a evitar a procrastinação. Vou dividi-los em 2 partes. A primeira parte tratará de como preparar a mente para não procrastinar. E a segunda parte tratará de ações que podemos tomar para vencer a procrastinação. Parte 1. Preparar a mente 1. Mude seu foco. A procrastinação é um problema do primeiro mundo. Procrastinamos porque podemos. Pergunte a alguém que não tem o que comer se procrastina alguma vez. A maioria de nós vive relativamente tranquila, então devemos aumentar o senso de urgência ao fazer nossas responsabilidades. Quando procrastinamos e temos um prazo para cumprir, acabamos fazendo as coisas no último dia, quando resta pouco tempo para cumprir o prazo. Parece que quando chega o último dia, a preguiça desaparece,
somos produtivos e agimos como devemos. E isso acontece devido ao senso de urgência. Se começarmos a estabelecer nossos próprios prazos para cumprir nossas responsabilidades, isso aumentará a urgência ao trabalhar e nos ajudará a vencer a procrastinação. Mas como garantir que cumpramos o prazo que estabelecemos? Por exemplo, você pode falar com um parente ou amigo e dizer que se não cumprir sua tarefa antes do prazo, terá que lhe dar dinheiro. Esse castigo o obrigará a agir antes do prazo que você escolheu. Lembre-se de que aumentar o senso de urgência é a chave para parar de procrastinar. 2. Evite distrações de baixo nível. Normalmente, quando procrastinamos, as ações que substituem o que devemos fazer costumam ser distrações de baixo nível. Quando digo distrações de baixo nível, me refiro a perder tempo fazendo algo que não nos traz nada. Perceba que, além disso, você está sofrendo porque, no fundo, sabe que deveria estar fazendo outra coisa. Portanto, além de não te acrescentar nada, você também não desfruta plenamente dessa diversão. Você não desfrutaria mais dessa diversão se a fizesse após terminar suas responsabilidades. Mude a ordem das ações, trabalhe primeiro e aproveite depois. 3. Reorganize suas responsabilidades. Existem tarefas que devemos completar que são difíceis ou demoram muito para terminar. Esse tipo de tarefa pode nos sobrecarregar e fazer com que acabemos procrastinando. Se eu te perguntar se você pode trabalhar durante 5 horas sem se distrair, provavelmente você não conseguirá. Mas você poderia trabalhar 1 hora sem se distrair. Isso é algo que provavelmente você seria capaz de fazer e poderia fazê-lo por 5 minutos. Todo mundo é capaz de trabalhar durante 5 minutos seguidos. Se aplicarmos essa lógica às tarefas longas ou difíceis, ou seja, dividirmos essas tarefas em partes menores e nos concentrarmos em cada parte como uma tarefa única, mais curta e mais fácil de realizar, provavelmente abordar nossas responsabilidades dessa forma nos ajudará a vencer a procrastinação. Parte 2. Ações 4. Dê o primeiro passo. Todo procrastinador sabe que a parte mais difícil é sempre começar a tarefa. Uma vez que você começa, supera a parte mais desafiadora. Obrigue-se a começar. Não pense quanto tempo levará para terminar sua tarefa. Não pense em terminar ou na dificuldade do que você precisa fazer. Apenas comece pelo primeiro passo. É o mais difícil, mas é o mais importante e lhe dará impulso para continuar com o segundo, o terceiro e o quarto passo. Ser procrastinador também tem sua vantagem. Uma vez que você começa, não quer parar porque sabe o quão difícil é recomeçar ou retomar a tarefa. 5. Regra dos 5 segundos. Em relação ao ponto anterior, um dos truques que eu uso em meu dia a dia para dar o primeiro passo é a regra dos 5 segundos. Essa regra, como o nome sugere, consiste em contar de 5 a 0 e, quando chegar a 0, começar a tarefa. A ideia é deixar a mente em branco, não pensar em nada, apenas começar. Conte de 5 e comece. Para mim, pessoalmente, esse truque me ajuda muito na vida. Sempre que quero fazer algo que me incomoda, conto de 5 e, sem pensar, faço. 6. Técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é um truque para dividir seu tempo de trabalho em blocos de tempo mais gerenciáveis, para que enfrentar suas tarefas seja mais fácil. É mais difícil começar a trabalhar se você pensar que tem 5 horas de trabalho pela frente, por exemplo. Mas se dividirmos esse tempo usando a técnica Pomodoro, somos capazes de abordar nosso trabalho de forma mais simples. A técnica Pomodoro consiste em trabalhar por 25 minutos seguidos e depois fazer uma pausa de 5 minutos. Isso seria um Pomodoro. Depois de 4 Pomodoros, faça uma pausa de 20 minutos e repita o processo. Todo mundo é capaz de trabalhar por 25 minutos seguidos. Se você perceber, fazendo 4 Pomodoros, terá trabalhado 1 hora e 40 minutos, 100% focado, e terá descansado 20 minutos. Focar 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo é difícil. Nos distraímos se não estivermos a 100%. Podemos até não começar porque procrastinamos. Mas com esse truque, você poderá enfrentar o trabalho em partes de 20 minutos, algo que todo mundo é capaz de fazer com 100% de produtividade. 7. Elimine as distrações. Nosso cérebro sempre gosta de seguir o caminho mais fácil. Se você tem o celular perto do seu local de trabalho, ou um videogame, ou qualquer coisa que possa distraí-lo,
deve remover todas essas distrações do seu local de trabalho. Crie um ambiente que dificulte a procrastinação, onde a única coisa que você pode fazer seja terminar sua tarefa. Comece identificando quais coisas o impedem de fazer seu trabalho. Depois de descobrir quais são, remova-as de sua área de trabalho para que procrastinar não seja fácil. E aí? O que você achou dos truques para não procrastinar? Você usa algum outro truque? Aguardo sua resposta nos comentários. Devemos lembrar que precisamos de disciplina para implementar efetivamente todos os truques que mencionei anteriormente. Sem disciplina e vontade de mudar, não conseguiremos nada. Antes de terminar, agradeço se você der um like no vídeo, pois isso me ajuda a levar essa filosofia para mais pessoas. Se você não quer perder nenhum vídeo, inscreva-se e ative o sino de notificações. Até a próxima!